É difícil transformar o seu escaneamento em um modelo 3D para impressão? Claro que não. Existem inúmeras formas de transformar seu escaneamento em um modelo para impressão, mas existe um jeito bem rápido e fácil de fazer esse modelo. E até confeccionar um troquel, utilizando um software gratuito e com uma interface amigável, onde em apenas alguns cliques você aí que está começando com a odontologia digital também consegue. Não saia desse vídeo, que até o final dele você estará ensinando seus colegas a fazer um modelo 3D para impressão em poucos minutos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que é e como você pode baixar o software do Medit Link no seu computador. Mas para resumir, o Medit Link é uma plataforma odontológica integrada que permite a conexão de clínicas e laboratórios e facilita os negócios entre eles. Oferece armazenamento em nuvem e uma troca fácil de dados de casos e de escaneamentos, além de fácil integração com o software CAD. Dentro do software há uma série de apps que, como o próprio Medit Link, são gratuitos mesmo para não usuários Medit. Exatamente, você que tem um scanner pode utilizar os arquivos que você escaneou lá, importar para o Medit Link e ser feliz. Legal, né? E eu vou te explicar como. O Medit Model Builder permite que os usuários criem modelos dentários para impressão usando dados de escaneamento. Ele oferece uma vasta gama de ferramentas para personalizar os modelos e atender a diversas necessidades que a gente tem. Tendo um fluxo de trabalho bem simples e direto, orienta os usuários em cada etapa do processo de criação do modelo, desde a preparação então dos dados, da construção da base até a inclusão dos troquéis personalizáveis, elementos de suporte, formas adicionais e rotulagem. Os modelos gerados no Medit Model Builder são projetados para serem compatíveis com qualquer tipo de impressão 3D. E mesmo segundo o desenvolvedor, quais são suas principais funcionalidades? Projeto de modelos totalmente personalizáveis, suporte à criação de vários tipos de modelos com placas e sem placas, inclusão de elementos de suporte, articuladores, buracos de drenagem, troquéis, rotulagem de modelos e numeração de troquel, e criação de modelos de base oca ou com preenchimento. Mas então vamos lá ver como funciona. Então, pessoal, a gente tem aqui os nossos escaneamentos para criar um modelo, onde a gente vai fazer modelos para impressão 3D e um troquel. A gente tem que então entrar no app Medit Model Builder. No meu software ele já está baixado, mas se esse app não está baixado no seu software, você entra então na aba de App Boxes e acha então o Model Builder e instala no seu computador. Eu já fiz aqui no canal um vídeo explicando como que a gente baixa o software Medit no computador. Eu vou deixar aqui então um cardzinho que tira qualquer dúvida referente à instalação do software no seu computador. Então, continuando, a gente vê aqui o nosso app do Model Builder, a gente vai clicar em cima dele e ele vai abrir então todos os trabalhos que foram feitos, que estão aqui na pasta. Ele mostra maxila e mandíbula, a gente confirma. Se por acaso você anexou um arquivo que foi escaneado por outro scanner, e ele não automaticamente não colocar em maxila e mandíbula, você arrasta então a maxila para maxila e a mandíbula para mandíbula. Ele abre então uma linha do tempo, onde a gente vai seguir para que a gente possa fazer esse nosso provisório. Iniciando então pelo primeiro, que seria o modo de designação da área. Clicamos e ele vai nos mostrar a área que o modelo deve contemplar e tirar algum excesso que a gente queira. A gente pode aumentar a seleção através de um pincel, clicando aqui no pincel, a gente aumenta a área que o nosso modelo vai fazer, ou nesse ícone de expandir seleção, a gente aumenta e diminui a área que a gente quer que vá para o nosso modelo. Vamos dando em Next, ele vai passando então para essa aba de modo de edição, a gente pode então ver em algum lugar, recortar alguma área que esteja sobrando, que a gente não quer que vá para o nosso modelo. E uma coisa que a gente pode fazer, além de esculpir, né, uma ferramenta de escultura, a gente pode fechar os buracos. Nesse nosso modelo, apareceu aqui um buraco. A gente pode fechar esse buraco. Nesse caso, além do buraco, a gente tem um excesso de uma malha. O que a gente vai fazer? A gente pode, então, na aba de marcação,
ou nessa aba de seleção de polilinhas e marcar a área onde eu quero que remova. Onde foi a mais, que nem nesse caso, eu vou lá e aperto nesse ícone de off e removo o meu excesso de marcação. Nesse caso, vou nesse ícone de excluir área selecionada e ele vai gerar um buraco um pouquinho maior do que já estava, mas sem aquele excesso de malha. Vamos aqui nesse ícone de preencher buracos e ele vai marcar em amarelo a área onde ele vai fechar. A gente dá o OK e o buraco foi automaticamente fechado. Voltamos então para a seleção. Os nossos modelos vão ser, acredito que isso aqui, criando as bases. Como que a gente vai fazer? A próxima etapa seria ou apertando aqui clicando no Next, ou nessa próxima etapa no módulo de alinhamento. E ele normalmente, automaticamente, coloca o modelo na posição tridimensional ideal. Se ele não é exatamente na posição que a gente queria, a gente clica em desacoplar então os dados e a gente pode, a partir de 3 ou 4 pontos, alinhar esse dente no plano oclusal. Vamos utilizar aqui nesse caso 4 pontos. Um no molar, um no canino, outro no canino, no outro canino e outro no molar. Ele já vai colocar isso no nosso plano. E a gente pode aqui também, nesse lado, consertar o melhor lugar onde o nosso modelo vai ficar. Damos o Next e a próxima etapa é criarmos a base desse modelo. A gente pode aumentar e diminuir essa base. A gente tem que ter cuidado para que a gente não diminua tanto que ele fique alaranjado, que seria menor do que o tamanho mínimo dessa base. Então a gente deixa quanto que a gente imagina. Então mais ou menos isso. Quanto maior a gente deixar essa base, mais resina a gente vai gastar para produzir esse modelo. Então a gente tem que adequar para a nossa necessidade. Outra coisa que a gente pode fazer, a base dele está arredondada. A gente pode utilizar uma base triangular, arredondada ou fechada, para que a gente possa fazer modelos ocalados. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou usar então só uma base arredondada. Além disso, a gente pode deixar clicado esse ícone, que é para deixar aberto, ou não, ou fechado, como a gente achar melhor. Além disso, a gente pode deixar o nosso final reto ou curvo, ou realizar um bisel no nosso modelo. Isso é de gosto de cada um. Vamos dar o Next, e aqui a gente abre uma outra aba, que seria para quê? Para a gente produzir um troquel. Nesse caso, a gente tem um modelo com um dente, que a gente vai querer realizar esse troquel. Como que a gente faz ele? Se a gente não tiver ainda delimitado o perfil final do nosso dente, a gente precisa delimitar. Como que a gente vai fazer isso? A gente clica então, linha de margem, e vai clicando onde a gente quer que o nosso dente termine. Digitalmente a gente faz um troquel como era antigamente, né? Antigamente a gente fazia como? A gente separava esse modelo e manualmente cortava a delimitação desse troquel para que ele ficasse com a margem muito exposta. Digitalmente é da mesma forma, só que a gente marca a partir de um software e faz uma impressão 3D desse modelo. Ajustamos então a margem. A gente pode ter outras ferramentas, como modificar a cor e inserir uma malha, para que a gente tenha outras visualizações do nosso modelo. E além disso, a gente pode deixar clicado o modo de exibição de curvas, que ele nos gera cores, para que a gente ajuste melhor então, a margem do nosso preparo. Quanto melhor for o preparo do dentista na hora de gastar o dente e delimitar, moldar ou escanear a partir de fio retratores, melhor vai ser o trabalho do cadista no laboratório. Depois de ajustado, então, a gente vai dar então, o nosso Next, o nosso modo articulador. Vamos para a próxima aba. Uma outra coisa que é interessante, antes de a gente passar para a próxima etapa, seria a gente visualizar esse troquel. Quando ele mostra o nosso troquel aqui, a gente pode modificar o eixo de inserção desse troquel. Como que a gente faz isso? Ou a gente pega nessa bolinha verde e faz esse movimento, ou a gente coloca o nosso modelo numa vista que vai dar exatamente o eixo de inserção do nosso troquel. Então a gente olha de cima
e clica então nessa aba de estabelecer a rota de inserção do die, né, que seria do nosso troquel. E ele vai ficar exatamente nessa forma, ou seja, mais fácil dele colocar e tirar a partir do eixo de inserção. Além disso, a gente pode utilizar a aba no próprio troquel ele já deixar marcado o número do dente, porque vai existir alguns casos que a gente vai ter mais do que um troquel e na hora que a gente fizer a impressão 3D deles, a gente pode se confundir entre um dente e outro. Então, se a gente deixar marcado, quando a gente confeccionar o troquel, ele já vai sair com o número do dente. Além disso, a gente tem uma ferramenta para modificar. Então, como que esse troquel é feito? Seria um troquel para ser encaixado ou um troquel inteiro. E também a gente pode modificar as opções desse nosso troquel, mudando então o espaço da margem, o espaço horizontal, o espaço vertical, a altura do nosso pino, a profundidade então do recorte dessa margem, enfim, são pré-definições que a gente pode alterar. Se a gente alterou e gostou dessas configurações, a gente pode clicar em pré-definição e colocar o nosso nome como já uma pré-definição para utilizar em outros casos. Depois disso, a gente pode marcar esse ícone para visualizar como que esse modelo está ficando antes de dar andamento e montar o articulador. Então a gente consegue visualizar, então vamos tirar aqui a visualização da maxila para ver só o troquel. Como eu falei para vocês aqui, a gente tem a marcação do nosso dente, o eixo de inserção e a maxila então com o espaço do nosso troquel. Vamos dando então o Next. A próxima etapa é a gente montar um articulador, se for interesse. Como que esse articulador funciona? São pinos que eles vão ser separados mais ou menos nessa altura e eles têm que ser colocados tanto no modelo superior, né, maxila, quanto na mandíbula. Quando ele aparecer em laranja é porque ele tem algum problema. Se a gente olhar aqui, ele não está adequadamente posicionado. Então a gente movimenta e coloca na posição ideal. Se a gente quiser, a gente pode também remover algum desses pinos, né, de articulação. A gente clica então num deles que a gente queira remover, aperta na lixeira que ele é removido. Outra coisa que a gente pode modificar é o diâmetro e a distância da base desses pinos articuladores, onde a gente vai aumentar ou diminuir o tamanho deles. Vamos dar o Next e ele vai aparecer nessa próxima aba uma forma da gente marcar ou colocar o nome do profissional ou do paciente. Então a gente pode modificar. Aqui que estava como provisório, mas eu posso colocar teste modelo. E aí ele já aparece também no tipo de letra que a gente quiser, no tipo de fonte que a gente quiser, tanto em cima quanto embaixo. E a gente pode então movimentar para colocar isso na melhor posição, diminuir ou aumentar o tamanho. E também a gente pode tanto estampar quanto gravar o modelo, modificando nessa área. Então, se a gente visualizar, no modelo de cima ele está para fora, então a impressão do modelo vai ser feita para fora, e no modelo de baixo ele está para dentro. Se vocês quiserem deixar então o modelo para visualização com a transparência, a gente pode utilizar essas abas laterais, então essa bolinha, e a gente vai diminuindo e aumentando, que a gente consegue ver, por exemplo, aqui nesse modelo inferior, o quanto para dentro está a gravação do nome do paciente. Fica a gosto de cada um. Vamos dando então o Next. Bom, ele vai nos abrir uma nova aba, falando salvar como, a gente pode escolher, teste Celso, e a gente salva então os nossos modelos para impressão 3D, o próprio troquel. E aqui então a gente consegue visualizar os modelos, né, com a fonte que a gente escolheu, com o articulador que a gente escolheu e o nosso troquel. Isso é tudo por hoje, pessoal. Esperamos então que vocês tenham gostado de aprender como realizar ou confeccionar modelos de impressão 3D a partir do software gratuito MediLink. Deixe seu like, compartilha, curta e faça um comentário com alguma dúvida que você tenha ou alguma ideia de vídeo que eu possa fazer para vocês. Até mais!